Boa tarde a todos. Como é sempre bom estar aqui reunidos, falando desses ensinamentos da doutrina espírita que nós conseguimos ter acesso e estudar e tentar refletir e sempre melhorar. Queria dizer também um Feliz Dia das Mães a todas as mães, em todas as suas formas de mãe, aquelas que são vó, mãe, a tia, mãe, irmã, mãe, mães adotivas, mães de criação, o que for. Parabéns pelo dia especial de vocês. E na palestra de hoje, no nosso diálogo aqui, eu queria, deixa eu só pegar aqui, falar que o Caminhar Sempre, o Desfalecer Jamais, esse título, ele veio de algumas leituras de mensagens, geralmente quando eu vou tentar pegar alguma inspiração, alguma coisa assim para fazer esses temas. Essa ideia do caminhar sempre, desfalecer jamais, uma das coisas que me veio na mente é justamente, não veio nem de uma mensagem, veio na verdade observando o meu filho mais novo, que agora já está quase com 2 anos. E é interessante se nós formos pensar como que as crianças, como que os bebês, crianças, né, quando eles estão naquele processo por volta de 1 ano, que eles estão aprendendo a caminhar, como é que funciona esse processo? Eles tentam caminhar, caem. E o que acontece depois que eles caem? Eles tentam de novo. E aí eles caem de novo. Eles se levantam e tentam caminhar novamente. E essa ideia é interessante porque se nós imaginarmos que num espírito, aliás, numa criança, está ali habitando aquele corpo por um tempo passageiro, um espírito imortal, um espírito que já adquiriu muitas qualidades, é interessante nós pensarmos como que nós já trazemos dentro de nós mesmos, dentro das nossas evoluções, como espíritos imortais, como nós já trazemos essa ideia da persistência. O caminhar sempre, em outras palavras, é essa ideia da perseverança, da persistência que nós já trazemos dentro de nós mesmos e que mesmo enquanto bebês, enquanto criaturas humanas muito pouco desenvolvidas do ponto de vista biológico, nós já temos essa intuição e nós já temos essa propensão para persistir, para tentar caminhar. Quando cai, levanta, tenta de novo, cai, levanta, tenta de novo, até que a criança vai ficando com um caminhar mais fluido. Mas até chegar nesse ponto, cai muitas vezes, e é normal. Mas dentro de cada um de nós já temos essa ideia da persistência. Ninguém conhece uma criança, claro, dadas as proporções e exceções de algum tipo de distúrbio ou doença biológica, as crianças, não tem criança que tenta caminhar a primeira vez, cai e simplesmente desiste. Ela não vai ficar sentada dizendo, não, isso aqui é muito difícil para mim, eu vou deixar para lá. Vou ficar sentado. Não, a criança continua tentando. Então nós já trazemos justamente em nós essa ideia da persistência, e o caminhar aqui não é um correr, é o caminhar. Porque na nossa evolução espiritual, na nossa evolução é algo extremamente gradual, e o caminhar ele justamente passa a ideia de o quê? Um passo após o outro, sempre. Porque a evolução, nós vamos falar sobre o progresso, ele é uma marcha imparável. Ela pode ser desacelerada, mas ela é imparável. Então, trazendo aqui a questão da Joana de Ângeles, esse aqui é um núcleo de estudos da Joana de Ângeles, nós temos a persistência aqui nesse livro Espelhos da Alma, quando a Joana de Ângeles nos fala que a persistência é a vontade que se mantém durante o período necessário para que a transformação se efetive. Então é a vontade, olha só, eu coloquei em negrito a palavra vontade, que o Emmanuel também fala bastante da questão da vontade. É a vontade que se mantém durante o período necessário, durante aquela janela necessária, para que a transformação de fato venha a ocorrer. Então essa é a persistência. E se nós formos então para a questão da etimologia da palavra persistência, algo de interessante ocorre, porque nós entendemos o que é a persistência. Vem do latim persistere. Per quer dizer integralmente, totalmente. Sistere, se manter de pé. Olha que interessante. Então a persistência é esse se manter de pé integralmente,
totalmente, mesmo que nós caiamos, que nós nos ergamos e consigamos ficar de pé para poder avançar nessa caminhada evolutiva que todos nós já transcorremos, estamos transcorrendo e continuaremos transcorrendo após muitas e muitas vivências ainda. E ela vai dizer que, em última instância, a persistência dá a medida do desejo de transformação. É uma força que provém da alma. Então essa vontade, essa força que provém da alma. E essa vontade, essa força nós já vemos, como eu falei, num exemplo corriqueiro, nada do ponto de vista espírita, de certa forma, de uma criança que está aprendendo a andar. Já traz consigo mesma essa ideia do movimento, essa ideia do tentar novamente. Caí, vou me reerguer, tentarei novamente. Então, para que nós entendamos que todos nós já trazemos a persistência conosco, aliás, se nós estamos aqui, os desencarnados e os encarnados, nós já persistimos muito para chegar até aqui. E nós vamos continuar tendo que persistir e dar essa vontade para que a transformação ocorra justamente nesse período necessário que a Joana de Ângeles nos fala. No Livro dos Espíritos, na pergunta 779, eles vão dizer assim, eles vão perguntar para os espíritos: o homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Ou seja, o progresso, então, ele é um fruto de um ensinamento, é uma coisa quase que mais passiva, algo que nós aprendemos, talvez. Será que nós progredimos por osmose? Progredimos por tabela? O que será que é isso? Será que o homem tem em si mesmo a força para progredir? E eles vão dizer assim: o homem desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Ou seja, o homem se desenvolve por si mesmo, o ser humano se desenvolve por si mesmo de uma forma natural, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e nem do mesmo modo. Nem do mesmo modo porque o nosso progresso ele se dá de uma forma ímpar. Eu sempre gosto de dizer que nós estamos numa mesma embarcação aqui na Terra, mas cada um que está aqui teve uma trajetória ímpar, única. A evolução são os dois Is, ela é individual e intransferível. Ela é individual porque cada um tem a sua evolução, cada um de nós aqui já adquiriu certas virtudes e tem muitas outras ainda a serem trabalhadas, muitas arestas a serem aparadas, mas é individual e é intransferível, ou seja, ninguém pode delegar a sua evolução para outrem. Todos nós temos que evoluir. Todos nós temos que trabalhar para o nosso próprio progresso, para o nosso próprio burilamento íntimo e pessoal. Então, ele fala assim: o homem colhe em si mesmo, mas nem todos evoluem da mesma modo, e ao mesmo tempo que também o tempo se torna nesse momento uma outra variável do progresso. Alguns talvez conseguem evoluir de uma forma mais rápida, outros talvez de uma forma mais lenta. Se nós pensarmos num caminhar, alguns pode ser um caminhar bem lento, outros já é um power walk, é uma coisa mais rapidinha, que ele caminha mais rápido, do ponto de vista espiritual, claro. Mas eles também vão dizer assim, que os mais adiantados então vêm auxiliar o progresso dos outros por meio do contato social. Os espíritos então mais adiantados têm essa incumbência de auxiliar aqueles outros que ainda estão na retaguarda do progresso. E é por isso que quando nós temos, que em momentos que nós vivemos, na transição planetária, num plano de provas e expiações, para um plano de regeneração, nós temos espíritos que estão reencarnando justamente já com um avanço maior para pegar pela mão aqueles outros que ainda estão ficando para trás, para ajudar no avanço moral da humanidade. Que o intelectual nós já atingimos um ponto bom, suficiente, o moral que ainda não. E a pergunta 781 é uma pergunta, eu diria, clássica, uma pergunta excelente. Quando eles falam assim: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Alguém tem a capacidade, será? De deter a marcha, ou seja, de parar completamente a marcha do progresso? Não. Mas pode entravá-la algumas vezes. Pode dificultar a caminhada, pode dificultar essa marcha. E muito. Como provavelmente nós já o fizemos. Senão nós estávamos no planeta divino, nós estávamos nas provas e expiações.
Pode entravá-la, mas não pode parar. Porque a lei do progresso é uma lei imparável, uma lei inquebrantável. Todos nós progredimos e o progresso é, de fato, isso que faz parte de nós e que, como fala ali, os espíritos mais adiantados auxiliam o progresso daqueles outros por meio também da caridade, da lei da caridade, da humildade como virtude, do amor fraternal. Todas essas são formas que nós conseguimos, então, receber ajuda e também auxiliar aqueles outros que ainda precisam mais da ajuda. E o aperfeiçoamento da humanidade, então, segue sempre uma marcha progressiva e lenta? É uma pergunta meio negativa. Pô, mas é sempre lento assim? Não tem como ser mais rápido? O que será que eles vão dizer? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então eles estão falando aqui do povo, que seria uma coletividade. Mas nós também podemos pensar nesses abalos que nós recebemos muitas vezes no nosso íntimo. As coisas mais individuais que nós recebemos, que nos abalam, que nos impelem ao progresso. O Emmanuel gosta muito da palavra aguilhão. Ele usa bastante, a Joana também. Aguilhão. Tem até mensagens com esse nome. Então, assim, aguilhão é o quê? Aquele objeto, instrumento meio pontiagudo, não é agulhão, é aguilhão, que cutuca o gado para o gado e para frente. Então, ele fala que, às vezes, o sofrimento ele é justamente isso para nós. Ele é aquele aguilhão que, quando nós estamos ali muito lentos e tentando parar na nossa marcha, vem dar uma cutucada para que a gente consiga ir para frente. Então eles estão dizendo aqui que às vezes isso acontece de uma forma até numa coletividade maior. De um povo inteiro, quando fala que Deus o sujeita a esses abalos físico-moral. Interessante eles colocarem isso. Físico-moral. Então nós pensamos às vezes em abalos físicos, um tsunami, por exemplo, algo assim. Uma coisa um pouco mais óbvia, um vulcão explodindo, em erupção, ou até às vezes um abalo moral. Que aí são aquelas coisas que tocam mais na alma, que são mais sutis, mas que também trazem muitas dores e impelem, então, aquele povo ao progresso. Mas então, qual que é o maior obstáculo ao progresso? Qual seria, então, a pergunta 775, sensacional. Qual que é o maior obstáculo ao progresso, esse entrave? O orgulho e o egoísmo. Que são essas duas chagas da humanidade, que nós tanto falamos em palestras espíritas. O orgulho e o egoísmo. São esses dois males da alma que nós ainda temos que batalhar tanto para conseguir curar dentro de cada um de nós. E é interessante nós olharmos também para a pergunta. Eu percebi isso não faz nem tanto tempo assim. Como eles perguntam, na pergunta mesmo, eles perguntam o obstáculo. Eles estão fazendo uma pergunta no singular. Certo? Mas eles recebem uma resposta no plural, em termos de itens. O orgulho e o egoísmo, olha que interessante. Para ver como os espíritos eles realmente conseguiram fornecer muito mais às vezes do que era perguntado. Porque eles perguntam qual que é o obstáculo achando que viria um, e vem dois. O orgulho e o egoísmo, que são, como eu já falei, esses flagelos ainda do progresso moral, porque o progresso intelectual, como todos os espíritos vêm aqui e nos falam, já atingimos um ponto suficiente, mas ainda o progresso moral é que está no retardatário. E justamente pelo quê? Orgulho e egoísmo. E aí no livro Messe de Amor, livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, que, um primeiro parênteses aqui, esse é o primeiro livro psicografado pelo Divaldo, de tantos que ele psicografou, olha que bonito. Segundo parênteses, queria levar aqui meu pensamento de gratidão por alguns segundos para o Divaldo, que segunda-feira completou 98 anos aqui no planeta Terra, nessa encarnação. 98 anos de muito, muito trabalho, muita abnegação, que sem esse sacrifício desse espírito nós não teríamos esse livro, por exemplo, e tantos outros, né? Claro que falando de uma forma muito, muito diminutiva, mas que só por esse slide para mim já não teríamos esse livro do Mestre de Amor. E a Joana de Ângeles, que ela também é uma grande adepta dessa questão do caminhar sempre, desfalecer jamais, porque ela também gosta, assim como Emmanuel, da palavra desfalecer, que seria, como o próprio nome já sugere, essa questão de desfalecer seria um desmaio, mas na questão moral seria essa desistência.
quando as forças parecem exaurir de nós e nós simplesmente desistimos. Ela fala assim: levanta o espírito combalido e prossegue lutando. A terra, olha os exemplos que ela vai dar. A terra sofrida pelo arado mais produz. A fonte visitada pelo balde mais dessedenta. A árvore abençoada pela poda mais frutifica. E o coração mais visitado pela dor mais se aprimora. Olha que parágrafo lindo que foi nos legado. Como que ela menciona justamente o espírito combalido e nos convida a caminhar sempre, a prosseguir lutando por esse aprimoramento, dando como exemplo esses itens do dia a dia. A terra que sofrida pelo arado. Imaginemos a terra, então, quando o arado vem, parece destruir ali a terra, mas ela vai produzir mais. Ou vem o facão e exercita a poda. Parece que está sendo decepado partes da planta, mas ela vai produzir mais fruto depois disso. Como a fonte, ela dá esses exemplos e ela fala: o coração mais visitado pela dor mais se aprimora. E ela fala então que a luta é clima que são forjados os verdadeiros heróis, e o sofrimento é a célula sublime que dá origem aos servidores verdadeiros. O Emmanuel, ele fala uma frase muito linda, que quando ele fala sobre a dor, sobre o sofrimento, quando ele nos diz que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Vou repetir. A dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. E nessa mesma linha, Joana nos dá justamente isso de que a luta é clima que são forjados os verdadeiros heróis. E heróis no sentido total da palavra, não heróis para o mundo terreno, mas os heróis para o mundo dos céus. Se nós pensarmos em todos os heróis, e cada um pode conjurar alguém na mente aqui, todos os mártires, todas as pessoas, espíritos elevados que já passaram por aqui, eu desafio encontrar um que não passou por sofrimento. Um que não teve sacrifícios. Um missionário que não passou por sacrifícios e muito sofrimento. Não tem. Não encontramos. Porque é justamente isso. Então esses heróis são forjados nisso e esses exemplos, então, que a Joana de Ângeles fala, prossegue lutando. Lembra desses elementos que a própria natureza nos demonstra, que a natureza também parte de Deus, criação de Deus, nos demonstra que nós temos que prosseguir lutando. E ela fala o quê? Examinando os obstáculos que deparas na vilegiatura carnal, trabalha, servindo na luta em que te empenhas. Neles, ou seja, nesses elementos, como nós vimos lá, do arado, do facão para a poda, etc., do balde para a fonte, nele encontrarás convites à humildade, exercícios à perseverança, chamamentos à fé. Como eu falei, que a dor é um convite, é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus, quando Emmanuel falou isso, é um chamamento à fé. Quando nós somos visitados pela dor e sofremos com relação a essa dor, revoltamos, clamamos contra tudo e todos, onde está a nossa fé de que existe um Deus justo? É um convite também, a entrevista com Deus, porque é um convite justamente para a fé. Porque se nós formos seguir uma linha kardeciana sobre a dor e sofrimento aqui, nós entenderemos que o quê? Que se nós concebemos um Deus que, como eles os espíritos falam, é perfeito, infinitamente bom e justo, algo assim não pode ser injusto. Então, se nós recebemos algo que nós pensamos ser muito mais forte do que conseguimos carregar com os nossos ombros, isso é uma injustiça. Então já não podemos dizer que acreditamos um Deus infinitamente bom e justo. Porque são argumentos contrários. Logicamente eles são incoerentes, incompatíveis. Então é interessante pensarmos justamente isso, na questão da fé, na questão de como que nós estamos então trabalhando a nossa fé nesses convites ao trabalho através da dor ou do sofrimento. Se alguém te fala que é loucura o esforço que empreendes, silencia
e insiste no dever. Então, a Mei Mei, que é um outro espírito que também escreveu bastante pelo Chico Xavier, pelas mãos abençoadas do Chico, ela fala que o tempo é o sábio mudo. Então ela fala justamente isso. Silencia e insiste no dever. Eu coloquei ali a fotinho do mestre. Quantas vezes o mestre não silenciou? Quantas vezes o mestre não silenciou, não ergueu a voz, não ergueu os punhos, não ergueu a espada, apesar de até os seus próprios discípulos, em muitos momentos, quererem que ele fosse um pouco mais incisivo nas palavras, um pouco mais agressivo nas suas retaliações quando era combatido. Não. Ele silenciou e insistiu no dever tantas vezes, como o nosso maior exemplo que nós já tivemos aqui. E no livro Justiça Divina, psicografado pelo Chico do Emmanuel, nós temos essa passagem nesse caminhar sempre, desfalecer jamais, que nos dá essa coragem, que nos dá uma inspiração por saber que existem espíritos que estão ao nosso lado. E eles falam assim: se um dia tiveres fome maior de esperança, não temas assim, rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Grande viagem de volta à nossa casa verdadeira, que é o plano espiritual. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alva. E aí ele continua dizendo assim, busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece. Busque então a ajuda, o auxílio desses queridos espirituais que nos precederam já na grande viagem, através do quê? Do clarão de amor nas asas da prece, entendendo que nesse caminhar sempre, desfalecer jamais, nós contamos com inúmeros braços invisíveis aos olhos materiais nessa nossa caminhada. Contamos com incontáveis mãos que nos reerguem quando nós estamos caídos, combalidos pela luta. E o Emmanuel fala: não temas em buscar esses amigos. E numa outra mensagem, até mesmo nesse livro, ele vai falar de tudo. Eu trouxe isso aqui da última vez que eu tive aqui com vocês, quando ele fala tudo que eles fazem por nós, todos esses espíritos, tudo que eles nos fazem, como eles nos acompanham os triunfos ignorados pelos homens, como eles nos abençoam o suor da paciência, eles nos encorajam, nos sustentam, comungam as alegrias e as dores, eles ensinam a semear a felicidade nos outros, se tropeçam, estendem-te os braços, se choras, enxugam-te as lágrimas, e esperam confiantes o dia em que nós poderemos retornar ao plano verdadeiro para nos abraçarem afetuosos com a alegria de alguém que recebe um companheiro querido de volta ao lar. Ou seja, estão aqui nos dando as forças necessárias, sabendo que nós temos que passar por aquilo, e nós seremos então, eles querem que nós sejamos vitoriosos nessa luta, nesse combate. E muitas vezes temos que só ouvir a intuição. Temos que fazer o que foi o convite no início, de ficarmos aqui 5 minutinhos no começo, quando vai fazer uma prece, nesse recolhimento íntimo que é tão difícil nos dias atuais, quando tudo tenta pegar a nossa atenção, para que nós façamos esse recolhimento íntimo, falemos com aqueles amigos espirituais que nos precederam na jornada, para que eles também possam mais facilmente nos auxiliar, porque eles muito nos auxiliam, mesmo nós não pedindo. E mesmo às vezes quando nós fazemos o contrário, eles ficam, não faz isso. Torcendo, nos ajudando e fazendo tudo isso que o Emmanuel nos falou. E aí no livro Transição Planetária, do Divaldo, tem também essa passagem sobre esse auxílio, dizendo que ele fala assim, o Manuel Filomeno de Miranda: ainda um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem-fazer, porquanto, se existem os carrascos do além, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam os anjos tutelares, vigilantes e rápidos na execução da legítima fraternidade. Olha que lindo. Então, de novo, nós somos relembrados sobre essa questão
de que ainda é um grande desafio, muitas vezes, quando nós vamos fazer algo, que a sociedade, que ainda moralmente é retardatária, pode pensar que é algo não evoluído. Quando você tem uma prática de uma humildade, quando você tem uma prática de um perdão, quando você tem um desapego, às vezes, a certas coisas materiais, a sociedade pode achar que, né, quando você faz um ato de caridade, por exemplo, pode ser que as pessoas pensem que tem algo errado com você. Mas tudo bem. Porque eles falam aqui, justamente quando nós menos pensamos, temos esses anjos tutelares que pululam, ou seja, estão sempre nos rodeando, estão em nosso entorno, prontos para nos auxiliarem. E o Allan Kardec, ele fala que a ação dos espíritos, ou seja, todo esse auxílio que nós recebemos, não é para isentar o homem da lei do trabalho, mas para lhe mostrar a meta a atingir e o caminho a seguir, dizendo, anda e chegarás, ou seja, caminhar sempre. Eles não vêm poupar-lhe o trabalho da marcha, mas sustentá-lo nas dificuldades e dar-lhe coragem nas provas. Então eles vêm nos auxiliar, mas não vêm nos isentar da marcha, da mesma forma que um pai, ou, de novo, Dia das Mães, as mães não conseguem progredir pelos filhos. Quando o filho está tentando caminhar, não tem como a mãe ir lá e caminhar por ele. Pode auxiliar ao máximo, mas o progresso vai ser feito pela criatura que vai aprendendo a sua caminhada. Da mesma forma, pensemos nas nossas mães espirituais, nos espíritos abnegados, e nós como aquela criança ainda no ponto de vista infantil e espiritual, tentando o quê? Dar um passo após o outro. Mas ele fala, anda e chegarás. Por mais que nós achemos que não temos todo esse auxílio em nossa volta, todos esses espíritos abnegados que nos darão essa sustentação e a coragem quando as provas chegarem. E elas hão de chegar, nós sabemos disso. E aí na mensagem, não te canse, essa é uma mensagem do Fonte Viva. Eu até poderia parafraseá-la, mas eu não quero. Eu quero ler essa mensagem para vocês. O Emmanuel, Fonte Viva, tá? Não te canse, o nome da mensagem. Ele fala o seguinte: quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade, e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o próprio corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro colocado na bigorna rubra espantou-se e sofreu inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções na máquina do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Olha que mensagem linda. Porque à curta vista, ou à primeira vista, podemos olhar para todos esses objetos de sofrimento, o buril, o próprio corpo feio, viscoso, a bigorna e o ferro, a terra comprimindo a semente, legada ali à escuridão, ao abandono, ao esmagamento, todos esses instrumentos que inicialmente causaram revolta, e claro que o Emmanuel se utiliza de uma parte mais poética para trazer sentimentos humanos para materiais e animais, todos eles causaram revolta, causaram indignação. Mas, posteriormente, quando os sujeitos que nós falamos aqui, o mármore, a lagarta, o ferro e a semente, quando eles se viram no final, aquilo que eles chegaram graças aos instrumentos de tormento,
Eles então enalteceram todos eles. E viram justamente como que sem eles, sem o corpo viscoso, sem o buril, sem a bigorna e o fogo, sem a terra, eles não teriam chegado depois onde eles chegaram. Mais uma das pérolas que o Emmanuel nos traz, para que nós pensemos o quê? Como que nós às vezes somos esse mármore, essa lagarta, essa semente, esse ferro, e quando as dores nos visitam e depois burilam o nosso espírito, no processo do burilamento é doído. Causa dor, causa revolta. Mas depois veja tudo aquilo que eles alcançam. Todos esses mártires que eu mencionei alguns minutos atrás, todos esses espíritos evoluídos, eu falei, todos eles passaram por sacrifício e sofrimento. Todos eles foram esses sujeitos dessa história, e o sofrimento e o sacrifício justamente foram esses instrumentos necessários ao seu próprio adiantamento. Todos eles. Porque até como o filósofo e matemático alemão Leibniz falou, a natureza não dá saltos. Não existe salto. Não existe alguém que vai do mundo primitivo dar um salto para o mundo divino. Nem na própria evolução. A natureza não dá saltos. E o Emmanuel, então, no Fonte Viva, na mensagem número 32, ele vai o quê? Pedir para quê? Que nós nos ergamos-nos. Ou seja, que nós ergamos-nos, que nós fiquemos de pé, persistere, totalmente, integralmente de pé. Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso, olha aí, soerguimento, coloquemo-nos de pé, retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Ou seja, retiremo-nos, que nós saiamos dessa retaguarda que nós queremos deixar para trás. Aquelas más inclinações, aqueles vícios, aquelas tendências que nós sabemos que não pertencem ao que nós estamos galgando. Se aspiramos ao clima da vida superior, ele coloca V maiúsculo e S maiúsculo. Adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Olha que beleza. Com os padrões do mestre, que é claro, é um espírito de primeira classe, primeira ordem, um espírito crístico que ainda está muito longe do que nós somos, mas que nós podemos aprender e caminhar com esses padrões do mestre. E aí, inclusive, quando eu montava essa palestra muito tempo atrás, eu me lembrei de um fator interessante que nós vemos em outras culturas, inclusive, nesse caso a cultura japonesa, que nós temos esse bonequinho aqui que se chama Daruma Doll. Ele é um bonequinho japonês, assim, na cultura japonesa. Quando eu fui 2 vezes para o Japão, a segunda vez eu comprei um e eu fiz para mim esse exercício. Mas eles falam, para quem já viu esse boneco, ele tem um centro de equilíbrio bem na base e ele funciona como que um João Bobo que nós tínhamos no Brasil bem antigamente. Que ele faz o quê? Toda vez que você pode dar o que for ali, ele vai e ele fica de pé. Ele sempre fica de pé. E esse bonequinho que chama Daruma, né, essa doll, né, de boneco, Daruma, ele tem essa mesma ideia, mas os japoneses, eles resolveram então usar isso como que um instrumento motivacional. Então, a tradição fala que você pega um Daruma desse assim, pode ser o tamanho que for, e você vai lá e você pensa em alguma coisa que você quer atingir, algum objetivo, uma meta, e você pinta um olhinho dele. Ele vem com os 2 olhinhos sem ter a íris. Esse, no caso aqui, tem a íris já. Mas vem sem a íris. Você vai lá e faz uma pintinha. E deixa aquilo num local que você vai sempre estar olhando. E para você, o quê? Se lembrar que no seu objetivo, na sua meta, por mais que às vezes as coisas venham e tentem te derrubar, você vai lá e fica de pé novamente. Da mesma forma que o bonequinho também fica de pé. Tanto que o lema desse bonequinho a tradução seria algo do gênero: cair 7 vezes e levantar-se 8. Você sempre vai levantar muito mais do que você vai cair. O lema não é não caia jamais, porque não existe isso. Nós já caímos e vamos cair ainda nos erros. Mas se você cair 7 vezes, levante-se 8. Para quê? Persistere, manter-se de pé.
Eu até ia trazer o meu e eu acabei esquecendo, perdão. Mas eu ia trazer meu bonequinho para mostrar para vocês. E justamente você faz isso, você pinta um olhinho, você mantém-se firme naquele objetivo, e eles falam que quando você completa, você vai lá e pinta o segundo olhinho do boneco. Como que um ato de comemoração. E a Joana de Anjos, voltando agora para a questão mais espírita, a Joana de Anjos, ela vai dizer no livro Amor e Imbatível Amor, ela vai dizer o seguinte: é justo não desfalecer jamais. Eu falei que ela gostava dessa palavra. Ascensão impõe sacrifício. Toda libertação resulta de esforço. Toda ascensão impõe sacrifício. Vamos mudar a palavra, todo melhoramento impõe sacrifício, até nos melhoramentos mais simples. Meu pai sempre falou, cada escolha é uma renúncia. Cada escolha que nós fazemos com o nosso tempo, que é o único recurso, que é, vamos dizer assim, incomprável, intransferível também, e não é renovável, por sinal. Cada escolha que nós fazemos, estamos deixando de fazer N outras escolhas. Estamos renunciando todo o resto. E toda essa ascensão, todo esse melhoramento, ele impõe sacrifício. Porque se nós quisermos, por exemplo, aprender uma língua nova, teremos que estudar, teremos que nos sacrificar o tempo estudando, treinando, falando, escrevendo, lendo, ouvindo. Queremos aprender um instrumento? Mesma coisa. Quem já aprendeu guitarra sabe, vai doer os dedos bastante até fazer o calo. É um sacrifício. E claro, eu estou trazendo algo mais palpável, mais corriqueiro, mas para nós entendermos que até mesmo nas coisas mais básicas, nós temos esse sacrifício no melhoramento, na ascensão. E ela fala que toda libertação resulta de esforço. Em outras palavras, para que nós não desfalecemos na nossa caminhada. Desfalecer jamais, desistir jamais. Porque tudo isso aqui vai demandar um esforço. E aí nós caímos então no André Luiz agora, também um espírito que escreveu pelas mãos abençoadas do Chico Xavier. E o André Luiz ele fala o seguinte, ele vai tocar sobre a questão da resignação, que tem tudo a ver com caminhar sempre e desfalecer jamais. Ele vai dizer, um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Ou seja, a resignação, que é um conceito ainda mal interpretado, mal incompreendido, porque muitas pessoas ainda confundem resignação com uma passividade, ou até uma aceitação passiva. Não é nada disso. Não tem nada de passividade na resignação. Qualquer um que já se resignou em algum momento de alguma dor, algum sofrimento, alguma o que? Olha só, um lavrador vai suportar o que? Vai se resignar, então essa aceitação passiva das coisas que ele consegue ter um controle maior. Ah, já caiu o granizo e o aguaceiro, tá vindo ali o gafanhoto, não tem o que fazer mesmo. Já tá tudo já foi por água abaixo, literalmente. Não, as coisas que dá para ser controladas, controlemos-las. E ele vai dizer, se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. É preciso decisão para tomar os remanescentes e reentretecê-los para o bem no tear da vida. E André Luiz ele fala que temos que estudar sim a resignação para que a paciência não venha trazer resultados contraproducentes. Olha que frase interessante. Para que nós estudemos a resignação, entendamos a resignação, para que a paciência não traga resultados contraproducentes, para que nós não caiamos na armadilha de achar que estamos praticando a paciência, a aceitação, sem a modificação de fato que tem que acontecer quando o processo demanda resignação. Inclusive no dicionário, para quem gosta de etimologia, a palavra resignação significa submissão à vontade de Deus, sujeição paciente às contrariedades da vida. Interessante esse primeiro conceito. Submissão à vontade de Deus, que é tão difícil. Porque muitas vezes, por vontade, entendamos tempo, entendamos tudo que nos ocorre. Nós queremos que as coisas aconteçam de uma certa forma, num certo tempo, sem recordar que o tempo é de Deus, não é o nosso tempo. A resignação passa justamente por essa aceitação benéfica que nós possuímos e temos sim que trabalhar e estudar.
Ele vai dizer também que ninguém cultive resignação diante do mal declarado irremovível, sob pena de agravá-lo e sofrer-lhe a clava mortífera. Ou seja, que ninguém cultive resignação ou haja numa forma que pense que está sendo resignado perante ao mal removível, como é o exemplo que ele deu ali do gafanhoto e da tiririca. E aí no Kardec, falando sobre resignação, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem 3 capítulos que falam sobre essa questão do sofrimento, da resignação. Eu trouxe aqui um resuminho, que é o quê? O sofrimento, capítulo 5, ele vai dizer que o sofrimento tem uma razão de ser, e que devemos aceitá-lo com resignação, pois ele é um meio de aprendizado e progresso. Como todos aqueles instrumentos que nós falamos anteriormente, que o Emmanuel nos trouxe, são esses instrumentos o quê? Esses métodos, esses meios de aprendizado e progresso. Isso é no capítulo 5. Mas além no capítulo 9, ele vai dizer que a resignação não é fraqueza, mas um sinal de força espiritual. E muitas vezes, aos olhos de uma sociedade ainda imperfeita, vai ser visto como fraqueza. Como a resignação do mestre tanto foi mal interpretada como fraqueza. Principalmente pelas pessoas da época. Principalmente por aqueles que esperavam um Messias que viesse libertá-los e tirar o sangue dos romanos, etc. Ele não veio para isso. Capítulo 24, a verdadeira resignação não é passividade, porque eu falei, porque muitas vezes é confundido com passividade, mas agir com fé e coragem diante das dificuldades. Kardec ele foi um grande crítico da resignação fatalista, que é aquela que simplesmente aceita tudo sem buscar a melhoria, que foi aquilo que o André Luiz comentou também. E aí os espíritos também nos falam uma frase que eu acho muito bonita, que eles falam que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Muito bonita essa passagem. Mas além nós temos então a dor, esse grande instrumento que trabalha a paciência, a humildade, a resignação, todos esses instrumentos da nossa marcha, do nosso caminhar de sempre. O Emmanuel nos fala que a dor é agente de fixação, expondo-nos a verdadeira fisionomia moral. O sofrimento é fotógrafo oculto. Deslinda os mais íntimos aspectos da personalidade, situando-os a descoberto. Aclara os menores impulsos do coração, deixando-os à mostra. Cada provação pode ser comparada a um banho de substâncias químicas, testando-te ideias e sentimentos para definir-lhes a sanidade. Vejamos que interessante. Cada provação, então, pode ser comparada a um banho de substâncias químicas. Ele tá fazendo novamente aqui uma analogia, porque ele fazia bastante analogias, né, sobre essa questão da dor como esse fotógrafo oculto. E esse banho químico nada mais é do que naqueles processos mais antigos de revelação da foto, que você tinha que dar um banho químico no filme para que a foto se revelasse. E ele fala que a dor é justamente esse banho químico, porque é um fotógrafo oculto. Vai revelar justamente a parte moral, as arestas ainda serem aparadas, quando ela nos visita, da mesma forma que o filme precisava desse banho químico para então revelar a fotografia que ali se encontrava. E a dor ela faz isso, ela revela então justamente aquilo que nós ainda precisamos aprender. E no Ceifa de Luz, ele vai dizer, o Emmanuel, que quando as crises te visitem ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente, ou seja, resignação, as experiências que se nos façam precisas. Ele fala mais ainda que a aceitação e paciência sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste que estejamos submetidos. Aceitação, ou seja, essa resignação e paciência, mas sem fuga ao trabalho. Sem achar que nós progrediremos, continuaremos a nossa caminhada de carona com os outros.
Que nós temos que fazer a nossa própria caminhada. Nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. E ele vai falar mais ainda que Deus não nos envia problemas de que não estamos necessitados. E aqui traz até aquela imagem de um Deus mais punitivo, possivelmente, mas nós entendemos como simplesmente as leis que regem o universo. A lei de ação e reação, a lei do progresso. E isso que nos traz esse sofrimento. Porque a própria Joana de Ângeles, quando nós pensamos em expiação e provas, ela tem uma definição belíssima de expiação no livro Plenitude. É uma palavra que vem muito nas palestras espíritas, né? Expiação. Ela fala que a expiação, ela é um retorno a uma harmonia perdida. Então, se eu estou no meu caminhar, chegando cada vez mais próximo de Deus, evoluindo como espírito, e eu vou lá e cometo um crime contra um irmão ou uma irmã, perante os olhos de Deus, eu me desviei desse caminho. E a expiação nada mais é do que o retorno a essa que tem que ser feito para que continue nessa harmonia desse caminho em direção a Deus. É o retorno de uma harmonia. Ou o processo, né, de retorno a essa harmonia. O Emmanuel também ele nos fala na mensagem 83 que ele fala o seguinte: que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem contudo dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia, sem navegar? Vitemos assim a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição. Só essa mensagem, só essa frase, já valeria todo o nosso encontro aqui hoje, na minha opinião. Nós estudamos o Espiritismo, nós aprendemos, nós tentamos introjetar de fato as mensagens que nos são passadas. Mas fala assim, vamos evitar de ficar na posição de aluno que só estuda e que jamais se harmoniza com a lição. Olha que interessante, harmoniza com a lição. Esse ato de introjetar as lições espíritas, mas ficarmos parados muitas vezes, uma marcha muito, muito mais lenta do que ela precisa ser. E ele fala, recordando também que se o arrependimento é útil, claro, porque o arrependimento são o quê? São as leis de Deus que estão escritas aqui, que nos falam quando nós fazemos um erro. O arrependimento, ele é isso. Ele fala, se o arrependimento é útil, de quando em quando, o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Porque não aprendem. Teimosia e viciação. Viciação também. Viciação por quê? Porque muitas vezes se fazem viciados naquele sentimento do erro. Naquelas mesmas atitudes que trouxeram o arrependimento de uma consciência em que possui já as leis de Deus inscritas lá. Então, que nós não fiquemos nessa posição de aluno, que só estuda e não se harmoniza, ou seja, não compreende de fato e não põe em prática as lições. E o querido Bezerra de Menezes, ele vai dizer que perseverar é o impositivo de que não nos será lícito fugir. Perseverar trabalhando e servindo, entendendo e edificando, aprendendo e redimindo. Perseverar sempre de modo a nunca desanimar, olha só, caminhar sempre e desfalecer jamais. Na construção do bem, a fim de merecermos o bem maior. Nós possamos fazer justamente isso, perseverar sempre e não desfalecer perante os obstáculos à construção do bem, que começa dentro de nós mesmos. Para que o quê? Para que nós merecermos o bem maior, e poderia até ter um B maiúsculo esse segundo. É o bem maior. Que é tudo isso que nós estamos aprendendo e trabalhando. Então, para nos chegar aqui ao final, muitas vezes as pessoas desistem quando estão próximas do sucesso por falta de persistência na fé e no trabalho. Aqueles que confiam, trabalham e perseveram recebem apoio espiritual para vencer os obstáculos. É algo que eu escrevi para nós. Ou seja, resumindo, trazendo aqui um resumo agora nesse estudo. A perseverança ela é necessária para o progresso espiritual e material. Material também, porque nós ainda somos seres que estão muito ligados à matéria. Não somos somente seres espirituais no mundo divino.
Então, a perseverança é necessária para esse progresso duplo, que passa o espiritual pelo progresso moral. Os espíritos nos ajudam, mas não fazem o trabalho por nós. Eles não caminham por nós. Eles nos ajudam a caminhar, mas eles não caminham por nós. E nós precisamos, então, confiar, ou seja, fé, trabalhar e seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Dificuldades estas que sempre são instrumentos de burilamento e que são instrumentos que nos auxiliam na caminhada de sempre. Com isso, eu desejo a todos uma semana iluminada.